A paz do Senhor, pessoal. Amém. Vamos dar início à nossa aula, nossa segunda lição desse trimestre. A você que estará acompanhando a gente aí nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, né, para que você possa estar abençoando também as outras pessoas através das mensagens que nós estamos aprendendo juntos aqui. Ok? Vamos iniciar com a rápida oração. Você pode ficar sentados mesmo, só curve suas cabeças e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Santo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, nesta noite para aprendermos aqui da Tua Palavra, Senhor. Guia-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, tanto para ensinar quanto para aprender, Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor, a entender o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas, para que possamos viver uma vida íntegra, uma vida de retidão, assim conforme a Tua Palavra deseja que nós, assim como o Teu desejo, Senhor, para as nossas vidas, para que possamos alcançar a Tua presença e estar mais perto de Ti. Senhor, ajuda-nos nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá. O caminho do ímpio e do justo. A lição número 2, já vamos entrar nessa lição, porque eu até falar com o Henrique, cara, essa lição é praticamente a lição por um trimestre, né? Por um trimestre todinho. Porque se nós fôssemos analisar cada detalhe, vamos dizer assim, o caminho do justo e o caminho do ímpio, então este caminho a ser trilhado, o que faz este caminho? O que o ímpio faz no seu caminho? O que o justo faz no seu caminho? Então são tantas coisas, são tantas situações, são tantos parâmetros, vamos dizer assim, para observar, para definir o que é o caminho do ímpio e o que seja o caminho do justo. Então vamos tentar resumir ao máximo, né, para que todos possam entender, para que todos possam compreender a lição de hoje. Aí no final o Henrique faz a pergunta novamente, tá bom? Não, Agora já era? Faça a pergunta para mim. Vamos lá. O caminho do ímpio e o caminho do justo. O nosso texto principal está em Salmos capítulo 1, versículo 3, que diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nosso resumo nos diz: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. O do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Os 3 objetivos que nós temos na lição de hoje, nós iremos compreender a bem-aventurança do justo, vamos mostrar também o perigo do caminho dos ímpios e vamos conscientizar da verdadeira felicidade do justo. Ok? Então vamos lá, já de antemão, o nosso texto bíblico está em Salmos capítulo 1. Estarei lendo o primeiro versículo e vocês os seguintes. Versículo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. 5. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Já de antemão, vendo este texto bíblico, podemos compreender a situação, a diferença, né,
a diferença entre o justo e o ímpio. Não só o caminho, né? Quando fala assim o caminho, é muito mais também a questão os passos que ele dão, não o caminho em si, mas as atitudes do justo, as atitudes do ímpio, as consequências dessas atitudes, tanto para o justo quanto para o ímpio, né? Mas de antemão falo para vocês que também está escrito na palavra do Senhor que o justo perecerá na sua justiça e o ímpio perecerá na sua impiedade. Então, os resultados, muitas das vezes, não serão vamos dizer assim, os resultados não serão não serão como que é? Fugiu a palavra. Os resultados não vão dizer se a pessoa é justa ou ímpia, né? Os resultados não dirão se o justo andou nos caminhos do Senhor ou não, né? Porque muitas das vezes, já na palavra do Senhor também está escrito que a chuva, o sol, ele cairá tanto para o justo quanto para o ímpio. Então a fazenda tanto do justo quanto do ímpio também prosperará. Então a diferença entre o justo e o ímpio nós vamos observar no decorrer da lição. Então essa diferença que nós vamos observar aqui, o caminho do justo e o caminho do ímpio, já vamos entrar aqui na introdução que diz: nessa lição estudaremos o Salmo 1. Ele aborda 2 estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus, o do ímpio e o do justo. Nele o salmista apresenta a verdadeira felicidade do justo, o caminho do ímpio e as bênçãos que percorrem a vida dos que fazem a vontade de Deus. Diz aqui, são encontrados, ele aborda os estilos de vida que são encontrados na palavra de Deus, o do ímpio e do justo, verdadeiramente, porque não só em Salmos, já desde antemão, quando Moisés profere as palavras de bênção e maldição, vocês lembram? Então ali você já começa a perceber a diferença entre o justo e o ímpio. Quando eu estou falando aqui a questão de justo, tá? É aquela pessoa que teme ao Senhor, aquela pessoa que serve ao Senhor. Então aquela pessoa que se entrega realmente ao Senhor, que aceita ao Senhor Deus como o seu Deus, como o seu Senhor, ok? Esse é o justo. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, que pode até conhecer a Deus, saber quem foi Deus, mas o rejeita, não quer saber de Deus. Então vamos começar a separar esse caminho aqui, as diferenças aqui. Então Moisés já lá com o povo de Israel, ele já falou, né? Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se obedeceres à palavra do Senhor, se andares conforme a vontade do Senhor, se andares em retidão, conforme os mandamentos, conforme a palavra, né, entregareis a vocês a bênção. A bênção é mediante isso. Mas aqueles que desobedecem, aqueles que não andam segundo a palavra do Senhor, esses receberão a maldição. Então, existe o caminho do justo e o caminho do ímpio. O final do caminho do justo é a bênção. O final do caminho do ímpio é a maldição. Certo? Então, vamos lá. Já aqui, no primeiro tópico, a gente vai falar sobre a bem-aventurança do justo, a felicidade do justo. No segundo tópico, já vamos falar do caminho do ímpio. Ok? Então, já de antemão, falando aqui sobre a bem-aventurança do justo. Eu falei aqui, era muito perguntado antes de ter falado. Vocês sabem o que é bem-aventurança, né? Eu falei aqui. Falei rápido, mas eu falei. O que é bem-aventurança? Umas três lições para trás eu falei também. Falou, né? Olha, que legal. Então, vocês sabem. Calma, um de cada vez. Não? Calma. Deixa eles responderem. Acabou de falar, felicidade, alegria. Então, pode falar, que eu pensei que vocês não tinham prestado atenção no que eu tinha falado.
acho que é, né? Então, gente, às vezes a gente acha uma pergunta tão fácil, né? Tem medo de responder. Você tem medo, você tem que responder, tem que falar, tem que participar, tá bom? Beleza? Não é pegadinha não, tá? Então continua. Então vamos falar aqui sobre a felicidade do justo. Vamos lá. Eu vou dar uma acelerada legal aqui, porque no finalzinho aqui a gente vai entrar em alguns debates, ok? Vamos lá, se der tempo, né? Pensei que era pedir salgadinho. Não. Salgadinha para depois da conclusão. Nunca tem. Semana passada nós teve a Lúria, semana passada nós teve. O quê? Semana passada tivemos e eu fiquei desenhando meio a Vamos achar o salgadinho ali. Ah, é verdade, né? Olha só. Bem-aventurança do justo. Bem-aventurado. O Salmo 1 é a introdução do livro. O Salmo 1 é a introdução do livro 1 de todo o livro dos Salmos. Então, como eu estava falando aqui, a questão que ele aborda os estilos de vida, não só em Salmos, mas também lá, que está em Deuteronômios, e também Jesus Cristo fala, também lá em Mateus. E também os apóstolos, nas suas cartas, nas suas epístolas, também mencionam. Por quê? O caminho do justo, que é guiado por Deus, levá-lo-á até Deus. Mas o caminho do ímpio, que o resultado é a maldição, será também a morte eterna, a maldição eterna. Então, nós estamos observando aqui, nesta lição de hoje, a diferença, porque muitas das vezes o justo pode estar cometendo algo que pode fazê-lo desviar do caminho. E isso, muitos dizem que mas aquele que pecou, aquele que erra, que se desvia, é porque estava predestinado. Calma, alto lá. Segundo a palavra do Senhor, o próprio Deus não nos chamou para a ira, não nos predestinou para a ira, mas nos predestinou para a aquisição do quê? Da salvação. Então, o inferno, a maldição eterna, a morte eterna, não foi para nenhum de nós, nenhum dos seres humanos. Ele foi feito para o diabo e seus demônios. O inferno foi feito para eles, ok? Certo? Vocês sabem disso, né? Mas, porém, todavia, aqueles que desobedecem ao Senhor, aqueles que rejeitam o amor de Deus, aqueles que não aceitam o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, infelizmente, farão companhia para eles também lá. Ok? Então, o caminho do justo está traçado. Deus determinou. O que Deus predestinou foi para que nós obedecemos, para que nós o aceitemos. Quando fala a questão da predestinação, não é determinação. Muitos confundem isso. Não é porque predestinou, como está escrito na palavra do Senhor, que existe. Vocês vão ver, ou vocês verão algum dia, com certeza, sobre a questão da doutrina da predestinação, né? A teologia da predestinação. E muitos erram na questão da interpretação disso daqui, dessa doutrina, dessa teologia. Por quê? Acha que tudo já está, Deus já predestinou quem vai ser salvo, quem vai para o inferno. Muito pelo contrário, Deus nos deu a chance de termos essa escolha. E muitos falam, mas aí a salvação vai depender de mim. Não, a salvação é em Jesus Cristo. Agora, ou você aceita essa salvação, ou você rejeita. São duas coisas, são dois caminhos, o justo e o ímpio. É escolha. A nossa vida toda são escolhas. Então você, desde o princípio, desde Deuteronômio, desde Moisés, se eu não estiver enganado, são mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Olha, quanto tempo? De 1500 agora 2000,
anos depois de Cristo, dá um total de 3.500 anos. E essas decisões nós estamos tomando até hoje. Se queremos o bem ou o mal, se queremos a bênção ou a maldição, se queremos seguir a Jesus ou se queremos seguir os desejos da nossa carne, os desejos, as concupiscências, os nossos desejos, entendeu? Aí a decisão que você vai tomar é que vai definir o que você irá receber. Até as decisões que nós tomamos são sementes que nós plantamos. A lei da semeadura é implacável. A lei da semeadura, ela nunca será revogada. Então, quando nós semeamos, o que nós estamos semeando? Né? Quais decisões estamos tomando em nossas vidas para querermos plantar algo futuramente? Vai depender do que nós estamos plantando hoje. Vai depender das decisões que nós tomamos hoje. Vai depender se nós estamos tendo atitudes justas diante da palavra, diante dos homens, pela palavra do Senhor, que aqui está aqui o nosso manual de vida, está aqui o que Deus nos proporcionou, a revelação dele para todo ser humano, para toda criatura. Então isso vai definir o nosso caminho, esses dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar de bênção, ok? Então o livro do Salmo, ele que começa, ele que define, ele que começa a questão desses dois caminhos. Pois é como se fosse uma porta de entrada aos preciosos ensinamentos e canções. Lembra muito o estilo de escrita do livro de Provérbios. Por isso, estudiosos o comparam à literatura da sabedoria judaica. Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida. Nós podemos entender essa questão aqui, ó. Lembra muito o estilo de escrita do livro de Provérbios. Ora, os salmos, ele tem vamos dizer assim, um prefixo, né? Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá, tem mais outros aí, né? Tem até Salmo de Moisés, né? Não necessariamente quando fala de, que é o autor, tá bom? Nem sempre tem o pessoal fala ambíguo, né? Quando fala que é ambíguo, que pode também ser para Davi, ou muitas das vezes estes salmos, o que nós vamos estudar nesse trimestre, a questão dos salmos, muitas das vezes não foi escrito. Por exemplo, de repente o Davi estava em aflição e já estava escrevendo salmos. Não. Ele poderia ter escrito futuramente, depois, algum tempo depois ele escreveu. Ele lembrou da situação que ele viveu, do livramento que Deus deu para ele, começou a escrever. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele foi descrevendo a situação dele. O caminho que ele passou, o caminho que ele trilhou e o resultado final, lá no Salmo 23, que foi a bênção que Deus deu para ele. Então ele não teria como escrever aquilo ali esperando acontecer as coisas. Então ele escreveu esse hino, este salmo posteriormente, ok? Então, como fala aqui, ó, escrito, lembra muito os escritos de Provérbios. Quem escreveu os Provérbios? Provérbios de... Gente, você sabe quem foi escrever Provérbios, né? Da Bíblia aqui, o livro da Bíblia aqui, depois de Salmos. Salomão. Sim. Então, como nós observamos que o autor, que o comentarista falou que lembra muito o estilo, realmente, porque viviam nos mesmos tempos. Eram pessoas que viviam praticamente com a mesma cultura, porque ele fala da cultura, o que? Judaica, não é isso? Comparam a literatura da sabedoria judaica. Então, verdadeiramente, porque foram descendentes, foram pessoas que viveram os tempos dos judeus, então não teria como ter uma linguagem tão diferente.
Então, por isso que o comentarista falou que lembra a sabedoria judaica, porque não teria como ter outro tipo de literatura, né? Esse salmo apresenta um contraste de dois estilos de vida: uma vida sob os valores dos ímpios, uma vida sob os valores da lei do Senhor. Nesse sentido, só há uma forma de ser feliz, e ela passa pelos valores perenes e atemporais da lei do Senhor. A expressão bem-aventurado neste salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, que é: com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Observando essa questão da felicidade, a bem-aventurança, o servo do Senhor procura a felicidade? É isso que nós procuramos? Sim? A gente procura a felicidade? Sim. A gente procura a felicidade? Pode responder. Gente, se a gente... Às vezes, a gente tá numa aula, né? Sim. Se você faz uma pergunta e responde com outra. Sim. A Duda não procura a felicidade. Porque ela é santista. Você é meu cara. E aí, procuramos a felicidade ou não? Eu acho que não. Não? Então o que nós procuramos? A misericórdia de Deus, a graça dele, a sabedoria. Já falei demais, né, gente? Sai aí. Pode falar, gente. Eu acho que é difícil a gente falar isso, mas todo mundo aqui procura felicidade, sim. Todo mundo aqui quer ser feliz, todo mundo procura. Eu não acho necessariamente que seja felicidade, mas... Acho que tem muito a ver o que ela falou, sabe? Tipo assim... A Ingrid? Porque a gente procura... Na verdade, boa parte das duas. Ela fala que a gente procura a misericórdia e a graça de Cristo. Mas toda vez, tipo assim, que você procura isso, você procura de uma forma feliz, de certa forma, certo? Você não vai procurar Deus triste, entendeu? Entendi o que você quis dizer. Lari. Deu um nó agora, né? Tá, beleza. O que é felicidade? Se sentir bem. Sentir bem. Então, na verdade, a felicidade é um resultado, né? Então não é a causa, é a consequência. Certo? Então, como é que nós vamos procurar uma consequência sem uma causa? Jesus é a causa, chamar de tudo. Olha! Sem uma atitude, né? Então, é interessante porque, como você falou, não, você não falou errado, tá? É o que nós observamos, é o que nós entendemos. A questão da procura da felicidade, a gente procura realmente, todo ser humano procura estar bem, beleza. Mas quando nós falamos da felicidade concernente ao que nós aprendemos da palavra do Senhor, a felicidade ela é um resultado. Então, quando nós procuramos, vamos dizer assim, a consequência, quando nós procuramos a consequência, nós precisamos fazer algo para que essa consequência haja em nossas vidas, para que essa felicidade haja em nossas vidas. Então, o primeiro passo, quando diz aqui na palavra do Senhor, ele diz aqui, ó, aqui, quando o comentarista fala aqui, ó, com o uso dessa expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz por causa do favor precioso de Deus. Que favor é esse? Agora nós vamos entender a questão do que o salmista falou no primeiro versículo. No segundo, desculpa.
antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, aí, pois será o 3, já é os resultados, né? As bênçãos sobre o meditar na lei do Senhor e na sua lei, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma causa. Essa causa haverá consequências. A causa que nós estamos lutando, a causa primeira que nós estamos fazendo aqui, é meditar na lei do Senhor. E a lei do Senhor não é algo como muitos dizem aí, que é a condenação. Bem pelo contrário. Quando fala aqui a questão da lei do Senhor, são os parâmetros que nós devemos seguir. São as atitudes que nós devemos tomar diante da vida. A questão de sermos justos, a questão de sermos honestos, a questão de nós sermos íntegros em nossas atitudes, isso vai gerar, porque a palavra do Senhor fala isso. Então a lei do Senhor é isso aí, é este favor que Deus nos deu. Quando diz aqui, o favor precioso de Deus. Este favor precioso de Deus, tão somente aquilo que Deus determinou para nós. Não é como a lei que é instituída hoje no Brasil, que é a condenação, ou em toda a Constituinte, ou toda a lei que é descrita em todo o mundo, em todos os países. Mas a lei que ele fala aqui é algo que é prazeroso. Por que é prazeroso? Porque ao cumprir, ao obedecer, ao você ler a palavra do Senhor e a sua vida ser regida por esta palavra, consequentemente te trará felicidade. Então a felicidade virá mediante as suas atitudes. Porque quando nós nos expressamos que nós queremos a felicidade, não digo vamos dizer assim, a felicidade de um modo geral. Quando nós buscamos a felicidade, muitas das vezes nós vamos buscá-la diretamente. Então a felicidade custe o que custar, indiferente dos meios para alcançar o fim. Então o fim de buscar a felicidade, muitas das vezes vai justificar os meios, mas não é. Sim, mas que nem você perguntou, nós buscamos felicidade? Você não perguntou, é certo nós buscarmos felicidade? Foi isso que eu queria responder, entendeu? Tipo assim, a gente pode falar de outra forma, mas na hora do vamos ver, na maioria das vezes a gente vai procurar buscar a felicidade. Isso que eu quis dizer. Tranquilo, entendeu? Um exemplo, eu tenho o sonho de ter uma família, um casamento. Sim. Tudo isso. Pra quê? Pra felicidade, pra minha felicidade. Mas na hora de raciocinar, daí é o que você falou, as consequências, né? A felicidade é consequência das nossas atitudes, em obedecer ou não a palavra do Senhor. E é isso, como você falou, é realmente isso, a felicidade que você procura. O que a palavra do Senhor fala, né? Quando fala que a oração do justo, o que a oração do justo pode? Pode muito. Então a questão de você ser justo já te dá poder, já te dá autoridade, tá? Então a questão de você ser justo já te trará felicidade. Então como que eu falei para você, você busca diretamente a felicidade sem buscar primeiro os meios para alcançá-la. E os meios para alcançar essa felicidade não é eu ser o bambambam, eu ser o melhor, tal, eu lutar dia e noite, batalhar dia e noite, esquecer de tudo, ir de família, buscar e passar por cima de tudo e puxar o tapete de todo mundo, porque a minha felicidade é construir uma casa, tal, e fazer uma mansão, eu vou passar por cima de todo mundo. Ele está buscando a felicidade dele, custe o que custar, mas as consequências serão outras. Não será a felicidade. Entendeu? Então,
a questão que nós estamos trilhando, os caminhos que nós vamos trilhar, vamos ter que observar a cada dia. É a questão do ser justo, né? O justo, aquele que está na presença do Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado, felicidade. Alguma pergunta sobre a questão da felicidade do justo? Algum ponto para fixar? Entenderam a questão da felicidade do justo? Nenhuma dúvida? Olha, eu perguntei 3 vezes. Beleza. Henrique, alguma palavra, Henrique? Um comentário? Nossa, eu acho que é bem polêmico mesmo essa questão da felicidade. E assim, a gente, igual ela falou, né? A gente na racionalidade, a gente não busca felicidade, né? Tal. Mas quando a gente vai ver o nosso caminho, a gente tenta buscar isso. Só que a gente precisa entender que Deus não nos chamou para ser feliz, mano. Essa é a realidade. Se vocês acham que Deus chamou a gente para ser feliz, tirem isso da cabecinha de vocês. Deus nunca chamou a gente para ser feliz. Você não vai ver na Bíblia Deus falando assim, me segue e você vai ser feliz. Pelo contrário, ser feliz tem a ver com buscar aquilo que eu quero. Como a gente falou, eu quero uma família, eu quero, né, sei lá, ter um carro, eu quero ter uma casa, uma piscina, eu quero ter uma área gourmet com churrasqueira lá, eu quero ter um melhor emprego, eu quero ter a melhor faculdade. Isso vai trazer felicidade para mim. Mas seguir Jesus é exatamente o contrário. Seguir Jesus é negar a você mesmo, é negar aquilo que você quer, aquilo que você busca. Quantas pessoas que querem ter uma família, mas Jesus falou assim, não, você não vai ter. Porque se você tiver uma família, você não vai cumprir o propósito que eu tenho para você. Então você não vai ter uma família. Então, Deus não chama a gente para ser feliz. Deus chama a gente para ter paz. Né? Jesus fala assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E eu vos digo isso para quê? Para que vocês tenham paz. É isso que ele fala. Né? Depois, em outro texto, ele vai dizer, olha, eis que a minha paz eu vos dou, né? Eis, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como a paz que o mundo dá. É diferente. A paz que Jesus dá é a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração. Então, o nosso grande problema hoje é que a gente quer viver para ser feliz. Enquanto cristãos, Deus não nos chamou para ser feliz. Paulo, e é louco isso, porque quando Paulo, a gente vai ver os textos de Paulo, mano, Paulo ele fala assim, eu tenho prazer nas perseguições, eu tenho prazer nas aflições. Eu tenho prazer. Mano, é louco você olhar isso assim, mano, o cara tá sendo açoitado lá e ele fala que ele tá tendo prazer em ser. Ele é masoquista, mano? Tipo, mas não, é porque ele entende que o sucesso da vida dele, a felicidade da vida dele, é estar debaixo da vontade daquele que o chamou. Que é boa, perfeita e agradável. É a melhor, não tem outra. Então, assim, toda vez que alguém fala pra mim a respeito de sucesso, eu falo, mano, sucesso tá debaixo da vontade de Deus. Porque você pode ter sucesso na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida. Financeira, qualquer outra área da sua vida você pode ter sucesso. Se você não estiver debaixo da vontade de Deus, você fracassou em tudo que mais importa. Então o verdadeiro sucesso está debaixo da vontade de Deus. A verdadeira felicidade está debaixo da vontade de Deus. Então por isso que a gente tem essa geração hoje que gosta das pregações coaching, né? Porque o coach é isso, traz para vocês que você foi criado para ser feliz. Conquistas. Entendeu? Você foi feito para ser feliz. Deus te chamou para ser feliz. A teologia da prosperidade, né, desde a década de 70 vem falando isso. Hoje a teologia do coach reforça isso. Então, cara, Deus não nos chamou para ser feliz. Deus chamou a gente para ter paz, certo? E quando a gente entende isso, a gente começa a experimentar, como eu já falei, a vontade de Deus. Quando a gente experimenta a vontade de Deus, a gente entende, né, que a gente começa a ter prazer, como o Salmo 1 fala. A gente vê que estar debaixo da vontade de Deus é muito melhor do que ter felicidade em tantos outros âmbitos. Então a gente começa a ser feliz, a ser, como diz o Salmo 37, né, a nos deleitar no Senhor, a ter deleite, a ser satisfeito naquilo que Ele planejou pra gente. Então quando eu sou satisfeito naquilo que Deus me deu, eu sou feliz com aquilo que eu tenho, com aquilo que Ele me proporcionou, porque eu sei que é o melhor, certo? Perfeitamente. Vamos pular para o tópico 3, o prazer do justo em meditar na lei do Senhor, que é sequência do primeiro tópico. Podemos entender isso, né?
que diz aqui, ó, do 1, tá? O 3 do 1, tá bom? A verdadeira felicidade para quem desenvolve um estilo de vida que leve em conta os conselhos da lei do Senhor e medita cotidianamente na instrução divina. Com base na imagem da agricultura, árvore e águas, versículo 3, o Salmo afirma que o conselho divino promove um estilo de vida que traz o quê? Segurança e firmeza, uma árvore plantada. Crescimento e vida, a corrente de águas. Maturidade e frutificação, fruto no tempo devido. Aqui há a verdadeira felicidade na vida de quem pratica a justiça, na vida de quem pratica o quê? Justiça. E o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. Está no versículo 6 do texto que nós lemos. Então, complementando também o que já foi falado aqui, a questão do prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Então, como nós já observamos aqui, que a lei do Senhor não é algo que é para ti, vamos dizer assim, a palavra do Senhor não é algo que vai te jogar para baixo, não. A questão, a diferença aqui é como nós falamos. Você tem que servir a Deus não é por medo de ir para o inferno, mas por você almejar a estar perto dele, por você ter amor, por você ter o desejo de estar perto de Deus e não ter medo de ir para o inferno. O inferno você nem pensa nele, esquece o inferno, que lá foi feito para o diabo e seus anjos, ok? Então você estar na presença do Senhor é por prazer, é por amor, por desejo de estar na presença dele, por prazer de meditar na sua palavra, por prazer, por desejo de estar em sua presença e quando Cristo vier buscar a sua igreja, pudermos subir, pudermos ser salvos, ser transformados, estarmos na presença do Deus eterno. Então, a meditar na lei do Senhor, a prática da justiça, gente, praticar a justiça não é, vamos assim, praticar a justiça. São duas palavras, praticar a justiça, mas que tem é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Praticar a justiça é algo do seu dia a dia. Praticar a justiça é você entender o que está escrito na palavra do Senhor, você interpretar a palavra do Senhor para a sua vida e começar a praticá-la em sua vida. Indiferente do que o mundo fala, não importando o que a sociedade possa falar contra você e contra as suas atitudes. Porque o seu prazer está na palavra do Senhor. O seu prazer está na palavra do Senhor que vai te guiar, que vai conceder o caminho certo a você. É o caminho do justo. Então, o caminho do justo que vai trazer esta felicidade para ele, este prazer, esta alegria, será bem-aventurado porque ele estará andando segundo a palavra do Senhor. Infelizmente, digo de novo, infelizmente, há muitas teologias que estão surgindo hoje de hipergraça, e eu digo para vocês, são coisas satânicas, porque fazem com que você não precise mais nem ler a Bíblia, porque muitos estão dizendo que o Antigo Testamento não presta para nada, porque é a Antiga Aliança e não serve de nada. Muito pelo contrário, o Antigo Testamento vai mostrar o que Deus quer que nós façamos. No Novo Testamento vai mostrar o que Jesus quer para nossas vidas. Então, os dois estão ali, lado a lado, para que nós... E, gente, são 66 livros aqui para você ler e observar durante toda a sua vida. Por mais que você leia a palavra do Senhor, sempre terá uma palavra nova para você, uma palavra viva, uma palavra eficaz. E foi isso que Deus nos deixou
Então meditar na palavra do Senhor vai fazer com que você viva uma vida justa. Somos carnes, verdadeiramente, somos carne, fadados ao erro, fadados ao pecado, fadados a errar, mas são pecados que você não está premeditando, são pecados que você não tem prazer em fazê-los. Você não tem desejo nenhum de pecar porque você está meditando na palavra do Senhor e de repentinamente acontece algo, falei, puxa vida, pequei, puxa vida, errei. Mas se nós erramos, temos um advogado fiel para nos justificar, temos de Cristo, o Salvador de nossas vidas. Quando o justo erra, a palavra está escrita assim, ó, quando o justo peca, né, vamos dizer assim, na verdade é aquela linguagem, esqueci o nome da linguagem lá, mas quando o justo erra, vamos dizer assim, ele vai para o inferno. Quando o ímpio faz a coisa certa, ele vai para o céu. Vamos dizer assim, quando o justo peca e não se arrepende, a sua vida inteira de justiça, de santidade não valeu nada. Porque o que vai te fazer é arrepender-se do seu erro. Tanto para o ímpio. Aquele ímpio que viveu a vida toda no pecado, mas arrependeu-se do seu pecado, ora, exemplo disso, o ladrão na cruz. Estava no seu último instante de vida, mas arrependeu-se dos seus pecados. Mas muitos daqueles que viveram a vida toda e estavam lendo, procurando entender, temos o exemplo lá na igreja primitiva de Ananias e Safira. Ofertaram, estavam no momento da oferta, estavam ali, vamos dizimar, mas mentiram. E foi eles que foram dizimados. Eles foram dar o dízimo daquilo que... Literalmente. Eles foram dar o dízimo daquilo que eles tinham vendido, mas mentiram. Fizeram uma afronta diante de Deus, diante dos servos do Senhor. Pecaram, mentiram. E o pecado não é pequeno nem grande. Pecado é pecado. E pela transgressão que eles cometeram diante dos apóstolos, eles foram fulminados ali, naquele momento. E eles estavam lá na igreja, ofertando, com certeza estavam nos cultos, adorando e tudo mais, porque eram conhecidos ali. Então, em todo o nosso momento, em toda a nossa vida, todo instante, este caminho que nós estamos traçando, um caminho de justiça, e o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho do justo. Então, o Senhor conhece as nossas atitudes. E por mais que nós venhamos errar, Ele é fiel para nos perdoar. Quando nós nos arrependemos. Ok? Então, continuando aqui. O prazer do justo em meditar na lei do Senhor. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos voltar para o segundo tópico. Há algumas atitudes, né? Mais algumas atitudes do justo. Além dele meditar na lei do Senhor, ter o prazer de andar na presença do Senhor, tem algumas outras coisas que ele não poderá fazer. Falamos das coisas que ele tem que fazer, certo? E tem as coisas que ele não poderá fazer, que aí vai determinar o seu caminho de justiça. O justo não anda, não se detém e nem se assenta. O versículo 1 apresenta 3 verbos: andar, deter e... os 3 substantivos: ímpios, pecadores e escarnecedores. Vamos lá. O versículo ainda apresenta claramente uma ideia de progressão. Isso aqui é uma questão de ponto de vista, tá? Porque muitas das vezes a ordem não altera o fator. Principalmente no caso de você não andar na presença do Senhor. Quando nós começamos a fugir da presença do Senhor, o mal é inevitável. Então, vamos lá. Mas ele colocou uma sequência interessante aqui. Não que seja a regra, ok? Quem anda no conselho dos ímpios acaba se detendo no caminho dos pecadores e finalmente se assenta
na roda dos escarnecedores. A lição é viva. Quem ouve o conselho do ímpio passa a estreitar os laços afetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores, passa a escarnecer do justo e de sua justiça. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove dispersão, superficialidade, juízo divino e condenação eterna. Presta bem atenção no que está dizendo aqui, ó. O Salmo afirma que esse estilo de vida promove o quê? Dispersão, certo? Disperso. Longe, afastado. Desculpa. Superficialidade, ok? Fútil. Aí já vem o juízo divino, consequentemente, a condenação eterna. Ok? Logo, a verdadeira felicidade não pode ser encontrada nessa forma de viver. Faço a pergunta novamente. Novamente não, mais uma, né? Estamos andando segundo conselhos dos ímpios? Não responda, tá? É uma pergunta o quê? Retórica. Ok? Vamos lá. A segunda pergunta estamos nos detendo, estamos parando no caminho dos pecadores? E a terceira, estamos nos assentando na roda dos escarnecedores? Então vamos lá. Este primeiro versículo, que é o versículo que dá início à primeira parte do livro de Salmos e também demonstra as outras passagens que nós falamos aqui no início da lição, vai falar o que o justo não poderá fazer. Que isso pode acarretar consequências gravíssimas no decorrer da sua trajetória. Aquele que não anda, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, nós vamos ouvir conselhos. Não, cara, só uma vez. Mas ninguém está vendo. Né? São sempre os conselhos, né? Então, iremos, após esses conselhos, o que faremos diante desses conselhos? Quando nós estamos meditando na lei do Senhor, quando nós estamos verdadeiramente ligados ali, alicerçados na palavra do Senhor, esses conselhos são conselhos vãos, porque vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Você não vai dar nem atenção, porque você está firmado na palavra do Senhor e vai perceber que são conselhos que não vão te trazer bem. Você vai perceber que são conselhos que não vão te trazer paz, nem alegria, não vão te trazer felicidade. Então, quando a palavra do Senhor nos fala para que nós tenhamos, lá nos dons, falar da questão do dom o discernimento. Vocês já ouviram falar, né? Quando nós temos discernimento, nós começamos a observar e temos os nossos olhos. Isso, gente, isso é dons espirituais que nós, como justo, o justo tem esse dom na sua vida. Não todos eles, claro que não todos eles, né? Poderá ter, se quiser. Buscar a Deus, ter uma vida assim, não que é a fiação direta ligada ali, ó. Entendeu? É algo tremendo, algo poderoso. E quando o justo ele começa a ter essa vida íntegra, a bem-aventurança, a felicidade dele vai ser em entender que os conselhos dos ímpios não vai trazer uma coisa boa para ele. Então ele vai estar ligado, ele vai ter o discernimento, ele vai estar esperto, ele vai estar
entendendo que e observar inteiramente que aquele conselho que muitos estão dando para ele não vai trazer resultados bons para ele. Então, nessa questão de não anda segundo os conselhos dos ímpios, é algo que nós temos que tomar cuidado dia e noite em nossas vidas. Nas redes sociais, no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família. Então, o cuidado que o servo do Senhor tem a cada dia é para que ele possa ter uma vida íntegra, para que ele possa ter uma vida de justiça realmente na presença do Senhor e em observando a palavra do Senhor. A segunda parte vem, nem se detém no caminho. Quando o comentarista fala essa sequência, ela é interessante porque quando a Bíblia fala de um abismo, chama outro abismo, não é isso? Então as coisas são sequências. Muitos estudiosos dizem que quando a serpente enganou Eva, não foi da noite para o dia. Muitos estudiosos dizem que foi uma sequência, foi gradativo. É como os nossos erros que nós cometemos. Muitas das vezes achamos que é só um copinho, não vai fazer mal, né? Aí vai tomar 2, 3, uma garrafa, um engradado, aí já era. Dificilmente consegue voltar. Só a misericórdia de Deus mesmo. E a vontade de querer voltar, juntando com a vontade de Deus e o desejo de oração e muita oração. Então, as mínimas coisas, está escrito, podem nos impedir de ver a Deus. Então, o cuidado que nós temos em trilhar este caminho, temos que andar observando essas duas coisas. O que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Então, nós temos as decisões que nós tomamos em nossas vidas é que vai determinar o que vai trazer as consequências futuramente para a gente. Aí diz aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí já está numa situação em que a gente já está confortável. A gente já não está mais nem se importando. Quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, é porque tanto faz estar na igreja ou não, obedecer o líder ou não, obedecer o pastor ou não, não importa. O que importa é eu estar bem. Os meus desejos são aquilo que eu quero fazer. Então, quando se assenta na roda dos escarnecedores, nada mais importa. Então, essa sequência que o comentarista colocou são algo que nós podemos verdadeiramente evitar tudo isso. São atitudes que nós não podemos tomar em nossas vidas. Porque ao tomar essas atitudes de que uma coisa pequena não vai trazer problema, é a primeira oferta que o diabo coloca para as nossas vidas. É a primeira... Tem um pregador que falou uma vez, muitos criticaram, muitos condenaram ele por ter falado isso, que o diabo vai dar para você os bens que Deus não te deu. Por quê? Porque ele vai ofertar tudo aquilo que você deseja, que a sua carne deseja. E que Deus sabe que isso não vai te trazer bem, que vai te trazer mal. E o diabo, não, toma isso aqui, é de boa, não tem problema nenhum. Mas Deus automaticamente nos dá aqui, tenha prazer na minha lei, tenha prazer na minha vontade, na minha palavra, tenha prazer em andar em retidão na minha presença. Mas o diabo, quando ele coloca as ofertas dele, são coisas agradáveis. Ele não vai te dar coisa ruim para você. Ele não vai te dar porcaria para a gente. Ele vai dar coisa boa. É verdade.
Entendeu? Isso é para aqueles que em um determinado momento de sua vida começa a esquecer, começa a deixar de observar a palavra do Senhor. Então o justo media na lei do Senhor dia e noite. É todo o tempo. Ok? Então vamos lá. A bem-aventurança do justo. Entenderam essa primeira parte? Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Clare? Não? Entendeu tudo, né? Olha, tá bom então. Ok. Algum parecer, Henrique? Não? Tranquilo? Vamos lá. Segundo tópico. O perigo do caminho do ímpio. Que conselho ouvir? Eu deixei o segundo parágrafo aqui porque já é a sequência desse aqui, ok? Que conselho ouvir? Em primeiro lugar, estamos no segundo tópico, tá? Em primeiro lugar, como jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida, a juventude. Ok? Entenderam isso daí? Vou repetir. O título diz: que conselho ouvir? Em primeiro lugar, como jovem, você deve reconhecer as características que marcam o ciclo de sua vida, que é, no caso daqui da nossa aula, a juventude. Certamente, nessa fase da vida, há conflitos interiores que o levam a indagar por muitas questões. Nesse momento, sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos e colegas, que o levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Por isso que eu falei que era sequência do que nós estávamos falando aqui. Neste caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Aqui chega a seguinte indagação: devo viver segundo os conselhos de amigos ou atender à orientação direta do Espírito Santo? O Salmo mostra que escolher o conselho dos ímpios trará muita confusão, superficialidade e dispersão espiritual. Sim, é uma questão de, como está escrito lá, tudo me é lícito, tudo, mas nem tudo me convém. Então nós, como servos do Senhor, que procuramos ser justos a cada dia, lembra do trimestre passado? O que nós falamos? A questão de... Oxe, gente, o que nós falamos no trimestre passado? Santificação. Saiu o trimestre. Meu Deus, dá um branco, 2 lições depois. Eu na segunda lição. Rapaz. Senhor. Coisa de memória recente. Então vamos lá. Então a questão de santidade, santificação, são aquilo que o servo do Senhor busca, não é isso? É o que nós estamos buscando. É processual, é a cada dia, é a cada momento. E a cada momento nós escolhemos, em todo instante de nossa vida, nós estamos fazendo o que é certo, estamos procurando andar na presença do Senhor. A cada momento de nossa vida estamos procurando a fazer a vontade do Senhor, para que as pessoas que olhem para nós vejam o quê? Fruto. Fruto é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar, a questão do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, né, a palavra do Senhor fala, né, o fruto, aquilo que dá fruto é uma árvore, né? A árvore dá fruto, certo? Somos árvores plantadas, né? Somos como árvores plantadas. Nós, lá no Novo Testamento, fala que nós fomos enxertados. Quando somos enxertados, começamos a ser enxertados nessa planta, nessa árvore. Então, a seiva dessa planta, trazendo para nós, é o Espírito Santo, ok?
Então, que espiritualmente falando, o que passa, o que o Espírito Santo corre nessa árvore, nessa planta, vai correr dentro de nós, ok? Não é o Espírito Santo que fala em Jesus Cristo, o Espírito Santo, Jesus foi ao céu, está no céu, mas nos deu o Espírito Consolador, não é isso? O Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo são um, é a Trindade, certo? Então o próprio Espírito Santo de Deus está aqui para que nós possamos ter este fruto. Então, quando nós falamos a questão de dar fruto, a questão de dar fruto é você ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, é você ter uma vida de retidão. Então, quando nós damos fruto, é algo para que as pessoas possam se alimentar. Então, quando nós vivemos uma vida de retidão, uma vida em observando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Quando a Bíblia fala para que vos vades e deis muito fruto, e fruto que permaneça, esse fruto que permaneça, gente, não é as almas que você vai ganhar, não é o resultado da obra de suas mãos. Não. Que fruto que é esse? De justiça, fruto de santidade, de justiça, eu já falei, né? Fruto de equidade, fruto de benignidade, mansidão. São esses. É isso que o fruto do Espírito Santo dá para as nossas vidas. Então as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber o fruto que nós estamos dando e vão se alimentar com este fruto. Então, quando nós observamos que a palavra do Senhor nos diz que vá e deis muitos frutos e frutos que permaneça, é para que nós vivamos uma vida constante na presença do Senhor, observando, meditando dia e noite a sua palavra. Então, quando nós vemos aqui, sim, é uma questão de escolha. Então, a nossa vida toda, mesmo você lá com o fruto do Espírito, dando o fruto do Espírito para as pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas são abençoadas através de você, através das suas palavras, através das suas atitudes, mesmo assim, o diabo vai lançar ofertas para a sua vida. Não pense que porque nós estamos orando e jejuando e buscando a presença do Senhor, Satanás vai deixar de nos tentar. Ele foge, mas ele volta. Animado, pô. Sabe por quê? Quem foi que ele tentou lá no deserto? Quem? O próprio Cristo. Imagina nós, né? Todo dia. Entenderam? Então a questão... Mas é verdade. É dia, é todo dia. Então por isso que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite, gente. E meus conselhos, né, que é o tema do tópico, que é interessante, porque é aquilo que a gente gosta de ouvir, né? Você chega e pede um conselho, para um amigo seu amigo fala assim, mano, não faz isso aí que você quer fazer. Você fala assim, pedir conselho de mais uma vez. Aí o outro vai, não, faz isso aí, pá, você vai obedecer qual? A maioria dos problemas, das questões, é que nós queremos conselhos que batam com as nossas decisões. É por isso que existe aquela grande frase, né? Que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Porque ninguém quer conselho que vai contra o que a gente quer fazer. Exatamente. Mas às vezes é o que você precisa ouvir. É por isso que é uma questão de escolha. Você precisa escolher aquilo que você vai ouvir, mano. E aí, tipo assim, o que você escolhe, você vai colher a consequência daquilo depois. Se você escolhe o conselho de um ímpio, né? Logo depois você acarretará as consequências, receberá as consequências. Entendeu? É um crente sem fruto, né? É um filho de Belial aí, infiltrado. É verdade. Serpente tá no Mas é jardim. verdade.
Gente, tem uma passagem, não sei se vocês lembram uma passagem que fala sobre o profeta velho. Escrito exatamente desse jeito. E ele, o cara, o indivíduo era um profeta de antigo, todo mundo conhecia. E de repente Deus mandou um profeta novo lá, jovem, não sei jovem, mas era mais novo que o velho, né? Um outro profeta para que ele fosse trazer uma palavra lá para o rei. Eu esqueci a passagem, tá lá, acho que em 1 Reis. E depois vocês encontram. E Deus determinou para ele, ó, entrega a profecia lá, tal, mas vai e volta, não para, não come nada, e do jeito que você vai, você volta. Beleza. Aí ele foi, entregou a profecia conforme Deus tinha ordenado. Bênção, glória a Deus, voltou. Tá na Bíblia, tá, gente? Não é historinha, não. Tá na Bíblia. Voltou. Aí um abençoado, como você falou, às vezes não é nem ímpio, tava lá o profeta velho. Aí viu que ele tava lá. Aí falou, mandou o servo dele, abaldar, como que é? Montar um cavalo, montar um jumento. Sei lá o nome desse negócio. Nossa, por que não saber? Essa palavra eu lembro não. Nossa, é uma palavra difícil. Aí 1 Reis 13, Isso, 14 a 28. 1 Reis mesmo. Então vamos lá. Então ele albardou um jumento. E ele montou o jumentinho, falou pro servo dele, né? Montou o jumentinho e vai lá falar pro profeta para ele passar aqui, descansar um pouco, tal, tudo mais, e comer. Aí o profeta lembrou, ele falou, não posso, Deus falou que eu não poderia parar para comer nem nada. Aí o bendito do profeta velho falou, não, mas Deus falou comigo. Olha, presta atenção no que Deus me diz, tá? Essa questão, Deus manda te dizer. Esse negócio de Deus manda te dizer, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, aí o profeta falou, Deus mandou falar que é para você parar, porque Deus está falando que era para você descansar, comer, para depois seguir o caminho. Deus já tinha falado para ele que não era para ele parar e não descansar e vir direto, porque senão ele morreria. Deus falou para ele, só que ele ouviu a voz do outro profeta, o profeta velho, que já era conhecido e tudo mais. Ao ouvir a voz do profeta, né, do profeta velho, ele, ao atentar às palavras do profeta velho, voltou para a casa do profeta velho. Comeu. E acho que descansou, chegou a descansar, dormiu uma noite, não sei, uma coisa assim. Só que quando ele estava saindo, no meio do caminho, o que aconteceu com ele? Foi morto. Um leãozinho pegou ele. Leão! E aí? É interessante que a palavra que o profeta velho fez aqui para convencer ele é assim, ó, você tem um direcionamento de Deus, Deus falou algo com você. Aí ele fala assim, volta comigo, né, come pão, tal, não sei o que lá. Aí ele fala, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Olha, direto. Ele já sabia. Deus falou direto para ele. Diretamente. Me mandado pela boca do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse, profeta velho, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou, dizendo, faze-o voltar contigo, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então, peraí, o cara tem uma palavra do Senhor, mas aí veio um anjo e fala o contrário, às vezes é um anjo caído que falou, né? Veio um anjo e fala, e eu tomo a palavra do anjo como maior do que a palavra do Senhor. Entendeu? Então essa é a questão, gente. A questão eu falei no começo, alguns minutos atrás, é a questão do discernimento. Então isso é questão de discernir, você observar. Poxa, mas foi Deus que falou comigo. A palavra do Senhor. A palavra, a palavra do Senhor falou comigo que era para me andar desse jeito. Falou que não era para me fazer isso, não era para me fazer aquilo. Aí vem, tá? E para confirmar isso aqui, vem Paulo e diz, né? Ainda que eu,
Apolo, ou céu, qualquer um, ou que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, que venha pregar outra palavra, que venha dizer outra coisa além do que está escrito aqui, seja o quê? Anátema. O que é anátema? Maldição. Amaldiçoado. Então, aqui, gente, tá aqui, ó, meditar na palavra do Senhor vai fazer com que você seja feliz. Vai fazer com que o justo tenha felicidade e que você não se engane. Abrir essa questão do que você falou, né? Às vezes pode nem ser um ímpio, né? Mas é a pessoa que está lá, profeta velho, era um profeta que Deus usava, um profeta de Deus, mas ele mentiu. Naquele momento, ele estava seguindo, vamos dizer assim, andando segundo os conselhos dos ímpios. Por quê? Ele queria ver e temos que observar as questões na palavra do Senhor, temos que tomar muito cuidado, porque quando o apóstolo Paulo falou que ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, gente, se as pessoas com eloquência, hoje em dia, estamos falando de hoje em dia, vem vários líderes, bispos, apóstolos e tal, tudo mais, que pregam uma palavra eloquente, mas que não trazem as verdades da palavra do Senhor, levam multidões, arrebatam multidões, trazem pessoas que muitas das vezes confundem a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem naquelas palavras eloquentes, naquelas filosofias de vida, fazendo com que você não precise se arrepender dos seus pecados, porque você já está salvo e tudo mais. Imagina se vem um anjo do céu. Meu Deus do céu. Aí é que o ser humano está fadado a isso. O ser humano tem essa tendência em acreditar em coisas assim, vamos dizer assim, coisas fáceis, coisas que fogem. Olha, e é interessante que coisas que fogem da palavra do Senhor, que a própria palavra do Senhor fala lá, se não estiver enganado, em Isaías, que o meu povo tem ouvido mentiras e tem gostado. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência de ouvir essas coisas legais que possam inflar o seu ego, que possa fazer com que ele possa conquistar, ter uma felicidade mais fácil, uma felicidade que não precise meditar na palavra do Senhor, uma felicidade que não precise obedecer à palavra do Senhor, uma felicidade que possa trazer conquistas, uma felicidade que ele não que ele venha ganhar bens, que ele possa ter status, que ele possa ser um cara legal, uma pessoa que possa ser de fama, uma pessoa que possa estar nas redes sociais, poxa, o cara é a mina e tudo mais. Essa felicidade que é diferente da felicidade que aquele que busca em meditar na palavra do Senhor. É muito diferente. Então, quando o apóstolo fala nessa questão que ainda que venha um anjo do céu, poxa, se a gente muitas das vezes foge, desvia do caminho por conselhos de alguns amigos, até, poxa, o profeta morreu porque ele ouviu o conselho de um profeta, porque ele não obedeceu à palavra do Senhor. Então você quer viver eternamente, você quer ser feliz eternamente, então, gente, vamos começar a meditar a partir de agora. Se não meditávamos, vamos meditar. Se a gente já meditava, medita um pouquinho mais. Buscar mais a palavra do Senhor, porque buscar a palavra do Senhor nunca é demais. Amém? Então é isso aí. E você tem essa escolha a fazer, tá? Nós estamos falando aqui, estamos aconselhando vocês a meditar na palavra do Senhor, para que você viva uma vida justamente, uma vida como um justo servo do Senhor. Aí cabe a cada um de nós decidirmos se vamos fazer isso ou não. Mas saibam que
para todas as nossas obras, para todas as nossas palavras, para todas as nossas atitudes. Quer sejam boas, quer sejam más, teremos que prestar conta diante de Deus. Amém? Alguma palavra? Então, continuando. O perigo do caminho, falamos sobre a questão do que conselho ouvir. Deter-se no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores não é... Desculpa, gente. Vai ter que se deter por aqui. Vou passar o salgadinho pra cá pra gente ir comendo. Oi? Já vai distribuir aí, porque não vai dar pra parar. Ok? Vamos lá. Deter-se no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos. Olha, Passando aí, ó, cada um pra um. presta atenção. Olha, não é apenas ouvir os conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defendem passa a ser a sua defesa. Então as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passam a ser justificados de maneira racional. Vamos lá, continuando. No 3 diz: tudo jóia? Pode continuar? Vocês viram o que eu falei aqui do segundo tópico? Vou ficar olhando o salgadinho. Vocês ficaram olhando o salgadinho, né? Vou repetir aqui de novo. A questão de deter-se no caminho dos pecadores não é só a questão... desculpa. Não é só apenas ouvir os seus conselhos, tá? Não é só ouvir o conselho, mas sim a sua decisão, se você vai atentar este conselho. Porque quando o tanto que o pecador pensa é o que você vai começar a pensar. As atitudes do ímpio serão as suas atitudes também. Então, o cuidado em deter-se no caminho dos pecadores é fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem. Entenderam? Então, o caminho do justo é diferente do caminho do ímpio. Quando nos detemos no caminho do ímpio, começamos a fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem. Entenderam? Obrigado, Rita. Deus abençoe. Vamos lá. No terceiro diz: assentar-se na roda dos escarnecedores. Obrigado, irmão Paulo. Paulo Ricardo. Misericórdia. Isso é conselho de ímpio, viu? É isso aí. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui. Misericórdia. Isso mesmo. Aqui está instalado o estágio de completa separação de Deus. Lembra aquela sequência que ele falou? Por isso que ele falou a questão de estágio. É um abismo que chama outro abismo. Isso aqui a pessoa já está numa situação em que não importa mais o que está fazendo. A postura que o verbo assentar denota é o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com os seus caminhos. Nesse estágio, o jovem se assentou na roda dos escarnecedores. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, faz uma descrição bem realista a respeito disso. Porquanto, se depois de... Olha, isso aqui é incrível. Isso aqui mata aquela questão do uma vez salvo, salvo para sempre, né? Gente, essa existe mesmo, tá? Eu confirmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas na eternidade. Tá?
Aí não tem como. Aí não tem. Depois você for pro céu. Aí não tem quem possa arrebatar as ovelhas. Está lá em 1 João. Está lá em 1 João, não sei qual capítulo versículo. Mas fala que. Mas não tem como uma pessoa se rebelar mais, né? No céu. Não, que eu saiba não. É, porque... Tem, cuidado, tem a questão do milênio. É só um parênteses rapidinho, tá? A questão do milênio em que Jesus Cristo começa o reino milenial de Cristo, certo? Após o arrebatamento e tal, tudo mais, tem o reino milenial de Cristo, beleza? Satanás é preso por quantos anos? 1000 anos. É o tempo do reino milenial de Cristo. Olha o que acontece. Satanás é o quê? Solto. O que ele vai fazer? Sair ao quê? Enganar as nações. Mas rapaz, e o reino milenial de Cristo, sendo regido por Cristo, mesmo assim, as nações irão apoiar ao diabo, irão contra Cristo. Você acredita no ser humano desse? Só Deus, né, para ter amor com uma raça dessa. Não, mas pensando bem que ela falou, e é verdade, imagina, tipo assim, você tá lá em cima, pá, aí Deus só fala assim, só aperta o botãozinho do elevador, desce. Dá um mute, né? Agora fica pau. Vai descer. Entendeu? E essa é a questão. No reino milenial haverá isso. Satanás irá enganar as nações e vai arrebatar a muitos para que, acho que é a batalha final, né? Haverá uma batalha final entre os Cristo, a sua igreja, o seu povo e as pessoas de todo o mundo que se juntaram ao diabo, que foram enganados pelo diabo novamente e vão lutar contra Cristo. Aí sim haverá o juízo final e a morte eterna e a vida eterna. Amém? Aí sem chance, aí acabou, tá? Aí acabou, tá bom, Lari? Tá. Por aí para. É que vai se surgir outro Lúcifer lá, né? Oi, gente, obrigado. Continuando. No terceiro tópico, gente, vai falar sobre a verdadeira felicidade. Essa verdadeira felicidade é o que nós estamos falando aqui no decorrer da lição todinha. As questões, as perguntas que eu ia falar no final para vocês, já falei logo no início, porque eu sabia que a gente não ia conseguir terminar na conclusão. Não tem como, pelo menos certos assuntos é impossível. Continuando, esse versículo aqui, essa passagem, presta bem atenção. Pedro falando: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram resgatados, certo? Escaparam das corrupções do mundo. Foram os salvos, certo? Os redimidos. Lavados no sangue do Cordeiro, aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aí ele fala aqui: estes forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado o quê? Pior que o primeiro. Entenderam? Então essa questão de assentar-se na roda dos escarnecedores é como já... Não é checkmate, porque quando se arrepende dos seus erros, ainda há salvação. Enquanto a vida é esperança, mas toma cuidado, porque não espera arrebatamento, porque Jesus pode buscar individualmente cada um. Ou a morte pode vir buscar, né? Aí vai depender da situação. Ok? Então em 2 Pedro fala essa questão, 2 Pedro 2:20. Então temos que tomar muito cuidado, porque mesmo já conhecendo, mesmo já estando na presença do Senhor, muitas das vezes, muitas pessoas podem voltar-se a praticar as coisas que praticavam antes, as concupiscências, os desejos carnais, e o estado dele pode ser pior do que o que estava antes. Entenderam? Então vamos tomar muito cuidado com os conselhos dos ímpios, em o caminho dos pecadores e
tomar muito cuidado em não assentar-se na roda dos escarnecedores. Amém? Alguma pergunta? Olha, chegamos à conclusão. Olha, burlando a sequência da revista. Vou ler aqui a conclusão rapidamente. O Salmo 1 nos ensina que há apenas dois caminhos, o do ímpio e o do justo. O caminho do ímpio resulta em valores que trazem confusão, dispersão e superficialidade. O caminho do justo traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada nos valores que brotam da onde? Mediante a preciosa graça do Senhor, podemos desfrutar de seus valores eternos e, portanto, experimentar o quê? A verdadeira felicidade. É isso aí. Quer ser feliz? Quem está buscando a felicidade? Medita na palavra do Senhor dia e... Amém? Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus.